Gente, que vídeo diferente da semana passada, não é mesmo? Outro cabelo, outra roupa. Só que não. Prometi para vocês que eu ia falar hoje da visão do Estúdio M4 sobre obra, então vamos lá. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, assista, inclusive antes desse, porque vai fazer mais sentido, tá? Porque eu expliquei qual a diferença de projeto e obra e por que cada escritório ou cada arquiteto faz a sua maneira, diante daquilo que faz sentido para os valores, para a missão, para aquilo que você, a missão do escritório, para aquilo que te faz feliz, entendeu? E foi muito por conta disso que a gente chegou nesse modelo que a gente desenvolve hoje, que a gente trabalha hoje. É muito por conta, especialmente da minha visão, sobre o andamento de obra. A gente não faz muitas obras. Ao longo do ano, o Estúdio M4 faz 1 ou 2 obras de projetos que a gente desenvolve. Eu nunca fiz obra de outro arquiteto. É só de projeto que a gente faz. Já projeto, a gente já chegou a fazer 20 projetos ao mesmo tempo. Então, projeto é o nosso carro-chefe. Obra para a gente é um complemento de faturamento, é uma experiência interessante para projetos específicos e para clientes que a gente acha que dá para a gente tocar legal a obra. Isso porque, se você já fez alguma obra, você sabe o quanto que é complicado. Eu vou começar descrevendo tudo que eu acho difícil numa obra e vou terminar dando algumas soluções só para a gente não ficar chorando, vídeo chorando as pitangas. Tem que ter né? A gente tem que sair em algum lugar, porque eu não gosto desse negócio de só reclamar sem ter um lugar para chegar. Mas vamos começar com as reclamações, que eu sei que todo mundo gosta, tirar um negócio aqui do coração, aquele limão, o azedinho. Pois é, vamos tirar. Primeira coisa que me desespera, que me irrita em obra profundamente, é a falta de horário e compromisso com o tempo do outro. O caminhão vai chegar para entregar os materiais, você que se vire. Você que esteja lá, porque você não tem outra coisa para fazer na sua vida, a não ser ficar lá esperando tubos e conexões. Isso é uma coisa que me tira do sério. A gente acaba tendo que ficar muito disponível para a obra, para que a gente possa receber materiais. E sem material, sem insumo, a obra não anda. Então, é um negócio complicado. Esses horários são muito difíceis. A gente precisa casar, a gente tem que estar disponível. Outra coisa que me incomoda demais quando a gente está administrando obra. Se você acompanha o meu trabalho há algum tempo, você já deve ter ouvido eu falar do tanto que eu adoro uma chamada de telefone. Eu não falo no telefone nem com meu pai. Ele me liga e eu não atendo. Mentira, ele é o único que eu atendo, porque ele ainda não entendeu que eu não atendo telefone. Aí ele continua ligando, aí ele é o único que eu ainda atendo. Odeio ligação. Só que se você está em obra, você precisa ligar para as pessoas, não tem como evitar, para fazer um orçamento. O máximo que eu consigo fazer de orçamento via WhatsApp, eu faço também. Mas a gente acaba tendo que ligar muito e usar muito o celular, e eu tenho horror a estar disponível a qualquer momento para uma chamada de celular. Você não precisa concordar comigo, tá? Terceiro ponto, que é difícil de lidar, é que você fica no meio de umas pessoas falando uma coisa que você fica, mas eu não sei quem está certo. É o rapaz do gesso que diz que a parede está torta ou é o rapaz da parede que diz que o gesso veio na hora errada? Eu não sei, e eles estão brigando aqui e você não sabe o que fazer. Ai, meu Deus, não, peraí, gesseiro, tem um pouco de paciência. O reboco ficou um pouco fora de prumo, mas será que você não podia arrumar? Eu vou arrumar o trabalho dos outros, que inferno. É desse jeito, é ou não é? Dá um desespero, dá vontade de desistir, dá vontade de desistir. Quarto ponto que é capaz de enlouquecer o ser humano é a pessoa que diz que vai e não vai, entendeu? É o fornecedor, é a entrega da loja, é o gesseiro, o pintor, o eletricista que disse que ia aparecer e não apareceu e a obra ficou parada e você ficou, meu Deus, mas ele disse que vinha. Compromisso do profissional é difícil. Muitas vezes a gente passa muita raiva, a gente coloca o nosso nome em prol do negócio acontecer e a gente conta com profissionais amadores que não estão muito preocupados com compromisso. Isso é bem complicado. Quinto ponto que é complicado em obra. A gente executou, a equipe executou e precisou consertar. Precisou arrumar, precisou dar manutenção, o ar-condicionado está vazando, a pintura deu uma trinca, deu um curto-circuito na tomada, a
a prateleira está pendendo. Ai, meu Deus, tem que acionar a pessoa que fez para ir lá fazer uma manutenção. O pessoal não quer desaparecer, sumiram no mapa. Esse desgaste da manutenção logo após a obra é super difícil. É super complicado e dependendo do fornecedor que está te atendendo, você realmente pode ficar na mão e tem que acionar outra pessoa para corrigir o problema. É mais caro, mais oneroso e você com certeza não considerou isso no orçamento. Então isso é sempre muito difícil. Para terminar o número 6, já que eu falei de orçamento, seguir com o orçamento prévio é muito difícil, é uma responsabilidade grande você assumir que aquilo que você previu é justamente o que vai ser gasto na obra, deixa a gente com a perna tremendo um pouco, porque como é que você vira para o cliente e fala assim, então, cliente, lembra daquele orçamento que a gente falou? Então deu 30% a mais, tira o dinheiro aí do... né? Não é fácil. Esse talvez seja um dos pontos que para mim é mais difícil. Mas vamos para as soluções, porque não é só feito de chorar as pitangas essa vida. A gente precisa sair do outro lado, não adianta ficar só reclamando. E a maioria dos problemas que eu relatei aqui podem ser solucionados, sabe com o quê? Com experiência, com tempo, com equipe parceira. E aí eu vou te pedir muito encarecidamente que você tenha paciência. E que você teste as pessoas e que você procure conversar ao máximo antes, se alinhe antes com a equipe, faça reunião na obra, não deixa a obra correr sem que você pergunte antes, sem que você entenda antes, sem que você alinhe antes, o máximo que você puder. Com o tempo, quando você tem uma equipe que trabalha com você há muito tempo, você acaba conseguindo fazer as coisas acontecerem de uma forma que precisa de um pouco menos de alinhamento porque vocês já se conhecem, você já confia na equipe. Enquanto você não confia, cuida de alinhar sempre antes das coisas acontecerem. Não deixa a equipe na obra lendo o projeto sozinho. Acompanha junto. Vai com a equipe de elétrica, passa alguns pontos, veja se tem dúvida, veja por onde vai passar o cabeamento. Por exemplo, a parte de esgoto, por onde vai passar esse esgoto, a equipe de ar-condicionado, por onde vai passar a instalação, onde que vai estar o dreno. Se isso está claro no projeto, reforça. Se isso não está claro no projeto, combina. Isso pode ajudar demais a que problemas aconteçam no decorrer da obra. Eu falei sobre a equipe parceira, isso é porque é uma outra forma de solucionar os problemas. Lembra do gesseiro contra o rapaz da parede, do reboco ou da pintura? Se você tem uma equipe só, fica tudo muito mais fácil. O pintor é colega do gesseiro e eles estão lá para se ajudar. O pintor não vai ficar botando defeito no trabalho do gesseiro, pelo menos não para você, porque ele trabalha numa equipe só. Por isso que eu acho fundamental contratar uma empreiteira, que tem todos os profissionais colaborando entre si. Muitas vezes, colegas, parceiros, amigos. E aí, quando você vai ver, o pintor virou ajudante de gesseiro. O gesseiro virou orelha do eletricista, porque eles estão colaborando numa equipe única que tem um responsável, e é esse responsável que vai falar com você. Você não precisa ficar ordenando cada pedacinho da equipe. Esse é o papel do empreiteiro, entende? Do construtor. Por isso que eu acho fundamental que a gente trabalhe com uma equipe multidisciplinar, que a gente vai ter todo mundo trabalhando junto. Contratar picado pode até sair mais barato, às vezes nem sai, mas eventualmente pode até sair mais barato. Mas a dor de cabeça que você vai ter e eventualmente o que você precisa corrigir não vai valer o preço de contratar um pintor aqui, um gesseiro ali, eu só falo pintor e gesseiro, né? O pintor, o eletricista, a pessoa do reboco, o ajudante que desce com material para caçamba, o ladrilhista, eu sei mais nem quem foi que eu já falei. Enfim, detalhe, a equipe não vai ter tudo, tá? É difícil que a gente tenha uma equipe absolutamente completa. No meu caso, é normal que a gente trabalhe com uma equipe que tem toda essa parte geral da obra e a gente trabalha separadamente com o pessoal de ar-condicionado, o pessoal de marcenaria, o pessoal de serralheria e só. Uma das soluções que a gente encontra para a gente reduzir o nível de estresse por o problema número 1, que é chegou o caçamba, não chegou, tem que estar lá, tem que receber, chegou atrasado, ficou esperando, ai meu Deus. O que a gente faz? A gente prolonga os prazos
de maneira que a gente consiga ter mais tempo para tarefas que podiam ser feitas mais rápido, mas que a gente não está fazendo só aquilo. Então, assim, não dá para eu ficar 100% à disposição da equipe que vai chegar para entregar um tubo de 25 milímetros. Eu preciso que o caminhão da loja traga até a obra uma quantidade maior de material. E aí, quando eu trouxer uma quantidade maior de material, eu preciso ter alguém na obra para retirar esse material e levar até a obra, tirar do caminhão e levar até a obra. Só que isso precisa um casamento de agendas. Logo, os prazos são um pouco mais alongados. Se você faz uma obra com prazos muito apertados, você vai ter um estresse muito mais alto. Então, se o prazo é apertado, o valor que você vai precisar cobrar dessa obra, por esse serviço, tem que ser maior. Por quê? Porque você vai precisar estar mais dedicado para fazer aquela obra acontecer. Do contrário, a gente precisa de prazos mais dilatados para que a gente junte mais coisas ao mesmo tempo, para que faça sentido ter uma pessoa na obra esperando 2, 3 fornecedores chegarem. Se você tem um monte de problema, porque o pedreiro me enganou, porque foi um caos, porque eu estou desesperado, nunca mais quero ver isso na minha vida de novo, socorro. Calma, eu sei que é difícil, e é difícil para todo mundo, tá? É difícil para quem tem muito tempo de estrada e é difícil para quem está começando. A diferença é que quem tem muito tempo de estrada consegue se planejar melhor, consegue organizar e prever os problemas antes que eles aconteçam. E aí, se você faz isso, seu nível de estresse com obra reduz bastante. Então, o segredo para uma boa obra é um excelente planejamento. Um estupendo planejamento acompanhado. Não adianta também planejar tudo antes da obra começar e não dar o acompanhamento devido para que você saiba o que está de fato acontecendo conforme planejado e o que não está, para dar tempo de correr atrás. E para terminar, eu sinceramente não sei outra resposta para a questão do planejamento orçamentário a não ser, de fato, experiência. Então, tenha um pouquinho de paciência com você. Se perdoe um pouquinho, saiba que com a experiência a gente vai conseguindo construir orçamentos mais completos, mais bem feitos, e de maneira que você não tenha no final um resultado muito maior do que aquilo que estava orçado. Já passei muito por isso, já entreguei obra mais cara do que foi orçado e com o tempo a gente vai aprendendo. Agora, um outro ponto muito importante, por que eu não abro mão de fazer obra completamente? Porque estar em contato com a obra é o que faz a gente saber lidar com a obra. Não adianta a gente lidar com a obra sentado na cadeira do escritório. A gente precisa estar na obra para saber lidar com ela, solucionar as questões e saber quanto custa. Quero que você coloque dúvidas aqui embaixo, a gente pode fazer parte 2, parte 3, porque esse tema é super extenso. Então coloca aqui nos comentários, o que eu puder eu já respondo, senão a gente guarda a sua dúvida para o próximo vídeo. Por hoje é só, até a próxima. Tchau! Tchau, feliz ano novo!